Salve, salve rapaziada, ligado aqui no Cortes do Beiço, momento off aqui para falar sobre seleção brasileira. Eu já quero que você comente aqui abaixo no espaço para os comentários como que você tá para essa Copa do Mundo. Você tá hypado, tá meio broxa aí para essa Copa do Mundo, não vai nem querer saber, qual que é a fita? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. Confesso que eu tô ali no meio termo, não tô tão hypado assim, mas também não tô muito para baixo como eu tava em outras Copas não, tá? E o jornalista Marcelo Rizzo do Estadão, ele trouxe aí uma informação importantíssima de 25 jogadores que estarão na pré-lista da CBF da Seleção Brasileira na próxima segunda. A pré-lista, tá? Não é a lista final da Copa do Mundo, e sim a pré-lista, porque a lista final deve ser completamente diferente, né? E tem uns nomes aqui que eu achei bem interessante e eu gostaria de debater com vocês aí nesse vídeo sobre esses nomes e também sugerir outros nomes que poderiam estar nessa pré-lista que não estão, beleza? Então deixa o like, comenta, compartilha se você quer mais vídeos como esse aqui, né? Saindo um pouquinho da questão de São Paulo Futebol Clube, expandindo um pouco mais aqui os assuntos sobre futebol. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like, comenta e compartilha, beleza? Vamos lá para a pré-lista aí que divulgou o jornalista Marcelo Rizzo do Estadão, beleza? Goleiros, olha só, goleiros. Carlos Miguel do Palmeiras, Carlos Miguel, que é um goleiro gigantesco, né, rapaz? Tem dificuldade ali na bola rasteira, mas é um goleiro de muita qualidade, eu gosto muito do Carlos Miguel. Hugo Souza do Corinthians, um goleiro também em ótima fase. Muita gente coloca o Hugo Souza apenas como um especialista, um pegador de pênalti, mas não. É um goleiro extraordinário. Extraordinário também eu acho que é forçar bastante a barra. Mas é um goleiro muito bom. Pro nível que a gente tem aqui no futebol brasileiro, é um goleiro ok. Só que na seleção brasileira não deixou boa impressão, beleza? Outro goleiro é o Bento do Al Nassr, que foi muito bem no Atlético Paranaense. Na seleção também não inspira confiança. Aí tem o John do Nottingham Forest. Esse aí eu acho um goleiraço. Uma pena que ele não veio pro São Paulo na época que ele tava, acho que no Santos, né? São Paulo tentou a contratação, não conseguiu. Tá lá no Nottingham Forest. Pegou demais pelo Botafogo antes de ir pra Inglaterra, né? E tá na pré-lista. Eu não sei se o John já foi convocado, né? Mas eu acho que é um cara que deveria ser testado. Aí tem o Ederson do Fenerbahçe em péssima fase. O Ederson tá péssimo. E tem também o que deve ser o titular da meta da seleção, que é o Alisson, que o craque Neto ama de paixão, né? O Neto adora o Alisson. Claro, contém ironias, beleza? Cara, eu posso ser meio maluco aqui, mas se a gente for colocar por merecimento, pelo menos pra estar na pré-lista, pelo menos pra ser lembrado, cara, pra mim é um absurdo o Fábio do Fluminense não ser lembrado. Ah, mas tem 49 anos, 57 anos. Não interessa, o cara tá pegando demais e não é de hoje. Uma das maiores injustiças da seleção brasileira é o Fábio nunca ter disputado uma Copa. Fala um goleiro de maior regularidade no futebol brasileiro do que, assim, mais do que o Fábio. Não tem, cara. E o Fábio, mesmo já veterano, velho pra caramba, já pra lá dos 40, tá pegando muito e é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro hoje. Minha humilde opinião, pelo menos deveria estar na pré-lista, mas não tá, né? Aí nós vamos para defensores. Tem uma novidade interessante que é os laterais. O Kaique, lateral esquerdo do Cruzeiro, muito bom de bola, e a seleção enfrenta um problema nas laterais, né? Então, eu acho que pode pintar aí um Kaique, talvez na lista final, talvez, né? E tem na direita o Vitinho do Botafogo, que já teve em melhores fases, hoje não está no seu auge, né? Mas já foi convocado para a seleção, inclusive, em outras oportunidades. É um jogador de muita qualidade, quase veio para o São Paulo também. São Paulo queria muito o Vitinho, muito bom de bola. Na zaga, nessa pré-lista, aparece o Marquinhos, que com certeza vai ser convocado, e o Beraldo do Paris Saint-Germain. O Beraldo que nem tá jogando como zagueiro mais, né? O Beraldo ele foi realocado para jogar de volante no Paris Saint-Germain. O Luiz Henrique rasgou elogios ao Beraldo como volante, né? Gostou bastante de como o Beraldo tá se portando nessa nova função, mas aqui na pré-lista ele aparece como zagueiro. Eu acabei esquecendo de mencionar o Fabrício Bruno, que também tá nessa pré-lista. Fabrício Bruno do Cruzeiro, que já foi convocado em outras oportunidades, também não agradou, mas tá nessa pré-lista. Meio-campistas, Gabriel Sara, Galatasaray, um jogador que foi convocado na última convocação, né? Jogou, inclusive, não apareceu tanto, mas tá brilhando na Europa desde quando foi pra lá, quando jogou no Norte, agora no Galatasaray.
bicampeão turco, é um jogador que tá jogando muita bola. Aí tem o Paquetá do Flamengo, que também tá bem, tem o Casemiro, que provavelmente estará na lista final, e o Bruno Guimarães também, que também deve estar na lista final, ele que é do Newcastle, né? E aí não tá o Danilo do Botafogo. Eu até coloco o Danilo na capa desse vídeo, por quê? Porque acho que foi no último jogo, né? O Danilo foi convocado, entrou muito bem, mudou a história do jogo. O Danilo jogou muita bola. Até por isso, eu acho que se tem ali uma vaga no meio campo, e se for baseado na última convocação, nos últimos amistosos, entre Danilo e Gabriel Sara, eu gosto mais do Gabriel Sara, mas o Danilo se destacou muito mais. Eu acho que o Danilo pode estar à frente do Gabriel Sara e beliscar uma vaguinha para a Copa, e infelizmente nosso querido astronauta não ir para essa Copa do Mundo e ir o Danilo do Botafogo, que também tá jogando muita bola aqui no futebol brasileiro, joga demais o Danilo, né? Atacantes, tem o Neymar, menino Ney tá na lista, da pré-lista da seleção brasileira, tá jogando porcaria nenhuma, mas em termos de talento, ainda é a melhor opção que a gente tem, e não à toa está nessa pré-lista. Se vai ser convocado ou não na lista final, aí, irmão, já não sei, vai caber ao Ancelotti decidir. Mas é um cara que, embora não esteja na sua melhor fase, ainda é o Neymar, cara. E o Neymar, se você tem uma seleção, o Neymar assim, é um pacote, né? Qualidade técnica, não vou falar liderança, é mais uma liderança, um jogador experiente, um jogador que os adversários vão olhar e falar assim, pô, é o Neymar, cara. Quem que hoje você olha na seleção e você fala assim, pô, é o fulano de tal, mano. Vini Júnior, no Real Madrid, come a bola, mas na seleção não é ninguém. Rafinha, não tem ninguém que impõe respeito na seleção brasileira hoje. O Neymar é um cara que mesmo em baixa, impõe respeito, porque tem nome, tem pompa, tem o respeito dos adversários. E o Neymar atuando ali, na minha opinião, como ele atua no Santos, não como um ponta, mas ali mais recuado, fazendo a armação das jogadas, mais próximo do gol, pode render muito, cara. Essa é a minha opinião. O Endrick, jogador que teve aí uma polêmica, né, pela declaração do Casemiro e tal. O Endrick tá na pré-lista, tá jogando muito no Lyon. É um jogador que, se eu fosse o Ancelotti, eu convocaria, né? Outro atacante, Estevão, ex-Palmeiras do Chelsea, tá lesionado, mas tá na pré-lista. Igor Thiago do Brentford também tá. O Ryan do Bournemouth, que era do Vasco, né? Agora tá no Bournemouth, também tá na pré-lista, assim como o Igor Jesus do Nottingham Forest, Richarlison do Tottenham, Pedro do Flamengo, gostei, hein? Pedro do Flamengo, centroavantão, Vini Júnior e Rafinha, Real Madrid e Barcelona, respectivamente. Essa é a pré-lista. A lista final, oficial, com os 26 convocados para a Copa do Mundo, será conhecida na outra semana, no dia 18 de maio. Anotem essa data aí, dia 18 de maio terá a lista final. Essa que eu citei é a pré-lista, tá? A lista final, com os 26 convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2022, será no dia 18 de maio. Desses nomes aí, tirando os figurinha carimbada, que é o Rafinha, o Casemiro, o Vini Júnior, o Bruno Guimarães, né, o Alisson, tirando esses figurinha carimbada aí, você acha que algum desses nomes que apareceram, das principais novidades, tipo o John, o Hugo Souza, Carlos Miguel, o Neymar, né? O Endrick, algum Pedro, eles merecem ser convocados para a lista final? Comente aqui abaixo e comente quem que você colocaria. Eu mesmo citei um para vocês. Eu acho que o Danilo do Botafogo merecia uma convocação. O Luciano do São Paulo também. Se for olhar números, o Luciano merece também uma vaguinha aí, mas tudo bem, né? A gente tem aí como diretriz aí para este ano, neste canal aqui, expandir um pouquinho os assuntos sobre futebol, né? Não ficar só focado no São Paulo. A gente quer expandir um pouco mais, falar sobre a seleção brasileira, quem sabe sobre clubes europeus. Vai depender de como vai ser a recepção do público, tá, rapaziada? Se você curte, tá com a gente aí nesse projeto, nesse caminho, quer que a gente fale mais sobre futebol amplamente, sobre mudanças na CBF, mudanças em questão de decisões da Conmebol e por aí vai, Champions League, comente aqui abaixo que a gente vai analisar tudinho e direcionar o canal neste ano. O canal tá um pouco perdido aqui e tal, a gente vai direcionando aos poucos. Deixa o like, comenta, compartilha, é nóis. Fui!